Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Professor Waldo aqui. Bom, na aula de hoje a gente vai estar finalizando o conteúdo referente aos lipídios, tá? Estudando especificamente as classes de lipídios. Bom, os lipídios eles podem ser divididos em vários grupos, certo? Mas os que são de interesse biológico, ou seja, os que são de interesse do estudo da biologia, são os glicerídeos, cerídeos, carotenoides, esteroides e fosfolipídios. Os glicerídeos eles são basicamente óleos e gorduras. Lembrando que eu já havia falado para vocês anteriormente. Os óleos são os lipídios que estarão no estado líquido em temperatura ambiente. Já a gordura são os lipídios que estarão em estado sólido na temperatura ambiente. Beleza? Sendo que os óleos eles são produzidos por plantas, tá? E algumas células de alguns animais também conseguem produzir os óleos. Porém, as gorduras elas são exclusivamente produzidas pelos os animais, certo? E a função desses glicerídeos, seja nas plantas ou nos animais, é fornecer uma energia armazenada, ou seja, a função dos glicerídeos é serem armazenados para que quando o corpo necessite de energia, tá, ele recorra a esses glicerídeos, certo? Sendo que os glicerídeos eles são formados por uma ligação química entre o glicerol, que é um tipo de álcool, mas não é o álcool que vocês estão acostumados a ver no cotidiano, tá? É um outro tipo de álcool. E esse glicerol ele vai estar associado a três ácidos graxos, conforme vocês podem observar nessa imagem aqui. Um glicerol, um álcool, se associa com três moléculas de ácido graxo e isso resulta do que a gente chama de triglicerídeos. Tranquilo? Uma curiosidade que basicamente é aquela gordura que acaba fazendo volume extra no nosso corpo em algumas partes que causam incômodo, eles são basicamente os triglicerídeos, certo? Que é as células adipostas, tá? Elas vão estar armazenando esse triglicerídeo para uma situação de necessidade. Quando a gente come excesso de carboidratos, ou mesmo de gordura, ou mesmo de proteína, o que o seu corpo não utilizar e ele não conseguir eliminar, ele vai converter isso na forma de triglicerídeos, tá? E vai armazenar esses triglicerídeos dentro dos adipócitos, que são as células, tá? Que armazenam gordura dentro dos animais, ok? Já os cerídeos, eles são representados basicamente pelas ceras, tá? Que são produzidas de maneira bastante abundante pelas plantas, pelos vegetais de uma maneira geral, ok? Só que alguns animais acabam produzindo também, tá? Essa cera por algumas situações. Tanto para os animais quanto para as plantas, essas ceras, que é representado pelo grupo dos cerídeos, tá? Elas vão ter a função primordial de impermeabilizar. Por quê? Porque esses lipídios, eles são apolares, ok? E aí com isso, eles vão ter uma certa repulsa, tá? Pela água. E aí toda a superfície que é revestida pelas ceras, ela acaba sendo impermeável, tá? À entrada de água, ao contato com a água, perdão. De maneira geral, os cerídeos eles são formados pela ligação química entre um tipo de álcool, que é diferente do glicerol, tá? Mais um ou vários ácidos graxos, certo? Vai depender do tipo de cera, de que maneira aquela cera vai estar sendo produzida, ok? Sendo que as algas, elas normalmente utilizam os cerídeos como uma estrutura de reserva energética, ou seja, enquanto as plantas, as demais plantas, os animais, eles vão armazenar glicerídeo como reserva energética, as algas elas vão armazenar os cerídeos. Então ele não vai ter só função impermeabilizante, ele vai ter função de reserva energética para as algas. Por que isso? Porque como a cera ela é hidrofóbica, ou seja, ela tem uma repulsa pela água, acaba que ela facilita na flutuação das algas. Lembra que algas são espécimes de vegetais, tá, que vivem no ambiente de água doce ou água salgada, principalmente de água salgada. Então, essa questão da flutuabilidade representa uma certa oportunidade, tá, para que esses vegetais eles consigam ter algum tipo de locomoção dentro
do ambiente marinho, ok? Já com relação aos animais, a cera ela vai estar diretamente relacionada com a impermeabilização. E isso vai favorecer para alguns animais, como as aves, uma possibilidade de flutuação ou até mesmo facilitar o voo. Já como para outros animais, como as abelhas, a cera ela já vai servir de um componente para a construção de sua moradia, que a colmeia, basicamente, das abelhas, ela é feita utilizando cera, certo? O favo, onde é armazenado o mel, que está representado aí na imagem para vocês, tá? Ele também é produzido a partir de ceras. Já os carotenoides, eles vão ser lipídios que não vão apresentar em sua composição química ácidos graxos, diferente do que é nos glicerídeos e nas ceras, certo? Eles vão conferir pigmentação aos vegetais, principalmente, certo? E a coloração vermelha, laranja e amarela, ela é um forte indício de uma alta quantidade dos carotenoides. A função dele é basicamente de ter uma ação antioxidante, ou seja, os carotenoides eles vão ter a capacidade de neutralizar substâncias que podem acabar atrapalhando o funcionamento do corpo, o funcionamento normal do corpo. E aí isso acaba ajudando a prevenir algumas doenças, como por exemplo o câncer. Alguns erros do funcionamento da célula podem desencadear o surgimento de células cancerígenas, tá? E aí os antioxidantes, como o carotenoides, eles vão ter essa função, tá? De neutralizar essas substâncias que poderiam estar causando o surgimento de células cancerígenas. Uma outra situação também é que carotenoides eles também estão relacionados com a construção da vitamina A, tá? A substância vitamina A, que é importante para o funcionamento do nosso corpo, para principalmente o sistema de defesa, principalmente a produção de colágeno, que é o que vai dar firmeza à nossa pele, tá? Ele necessita, na verdade, da existência desses carotenoides. Eles precisam desses lipídios para que sejam produzidos a vitamina A, ok? Os esteroides são um grupo de lipídios que também não vão apresentar ácidos graxos em sua composição química, assim como ocorre com os carotenoides, ok? Sendo que o ácido graxo de maior interesse para nós humanos é o colesterol, ok? Aí na esquerda você tem um desenho, uma animação na verdade, que é um esquema de como é a estrutura química de um colesterol, certo? Normalmente, o colesterol ele sai em notícias com associação de algo ruim. Só que de uma maneira geral, o colesterol ele não é ruim. O problema é o super excesso de colesterol, que aí ele pode causar alguns problemas. Mas de maneira geral, a gente vai produzir os sais biliares graças à existência do colesterol. Nosso fígado converte o colesterol em sais biliares. E qual vai ser a ação desses sais biliares? Eles vão realizar a digestão dos lipídios que a gente consome em nossa dieta, ok? Então, se não tivesse colesterol, a gente não conseguiria produzir os sais biliares. Então, é importante ter uma quantidade normal, não exagerada, de colesterol para o bom funcionamento do nosso sistema digestivo, ok? Além disso, hormônios como a testosterona, o estrogênio, a progesterona, que são hormônios sexuais, eles são produzidos a partir de modificações do colesterol. O cortisol, que é um outro hormônio também fundamental para a regulação da nossa atividade metabólica, ele também é produzido a partir do colesterol. Assim como a vitamina D, tá? Que é ela que está relacionada com o estímulo à produção de melanina, que é um protetor contra os raios UVs, certo? Ele também é produzido a partir do colesterol. Nós humanos, a gente consegue produzir moléculas de colesterol através do fígado e do intestino. Eles têm essa capacidade de produzir, de sintetizar colesterol a partir de fragmentos de lipídios, ok? Ou a gente pode obter o colesterol já prontinho a partir de alimentos de origem animal. Qualquer alimento de origem animal, ele vai ter diferentes níveis, tá, de esteroides que podem posteriormente ser utilizados pelo nosso corpo, certo? Só que uma função extremamente importante do colesterol é que ele também vai fazer parte
da membrana plasmática da célula. Então, aquela estrutura que delimita a forma da célula, ela vai conter colesterol, ok? Então, o colesterol, ele além de participar da construção de diversas hormônios, vitaminas, sais biliares, ele também diretamente, tá? Ele vai fazer parte da membrana plasmática em células animais. Isso é um ponto importante. A gente só vai encontrar colesterol em células animais. Células vegetais, elas não vão possuir colesterol, elas vão possuir outro tipo de esteroides em sua estrutura da membrana plasmática, tá certo? Por favor, não confundam isso. Colesterol na membrana plasmática de uma célula somente em células animais. As células vegetais, elas vão apresentar outros tipos de esteroides, ok? Por fim, mas não menos importante, nós temos os fosfolipídios, tá? Que são lipídios fundamentais para a formação da membrana plasmática. Eles compõem aproximadamente 90% do que é a membrana plasmática da célula. Então, eles são fundamentais para delimitar o que é a nossa célula, certo? Mas o que é que caracteriza o fosfolipídio? Qual é a constituição dele? Basicamente, o fosfolipídio ele vai ser formado pela associação, pela ligação química entre o glicerol, que é um álcool, dois ácidos graxos e um ácido fosfórico, que a gente também chama de um grupo fosfato. Então, ácido fosfórico e grupo fosfato são coisas similares, certo? E a estrutura tridimensional esquemática desse fosfolipídio é basicamente o que vocês estão vendo aqui, ok? Em que você vai ter uma região que a gente chama de cabeça do fosfolipídio, que ela vai ser formada basicamente do álcool, que é o glicerol, e o ácido fosfórico, certo? E a cauda, que ela vai ser formada pelos dois ácidos graxos. Uma característica importante desse lipídio é que a região que vai ser a cabeça do fosfolipídio, ela vai ser hidrofílica, ou seja, ela é polar, ela tem afinidade com a água, ela consegue interagir com a água. E a parte que é a cauda, ela é hidrofóbica, ou seja, ela é apolar, ela não interage bem com a água, certo? E aí isso confere ao fosfolipídio uma região polar e uma região que é apolar, ok? E é isso que possibilita que o fosfolipídio ele consiga formar a nossa membrana plasmática como uma barreira de isolamento, ok? Graças à existência dessas duas regiões, uma que é hidrofílica e uma que é hidrofóbica, certo? Bom, gente, a aula de hoje foi até aí, certo? Na próxima aula a gente vai estar vendo algumas particularidades dos lipídios que são interessantes para a nossa saúde, para o nosso cotidiano, ok? E aí a gente finaliza essa parte do capítulo relacionado a lipídios, beleza? Peço a vocês que dêem uma lida nesse capítulo já, para ajudar no entendimento sobre o assunto, ok? E qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Bom estudo e até a próxima aula.